Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a construção do referencial teórico e um pouquinho mais sobre revisão de literatura. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa... Enfim, eu acho que esse talvez seja o tópico que a maioria tem mais segurança, né? Mas, de todo modo, é bom a gente dialogar sobre isso, né? Sobre esse referencial teórico. Então, referencial teórico e revisão de literatura, em outras palavras, significam a mesma coisa, né? A revisão de literatura são os capítulos que você vai usar para construir o seu trabalho, ou ainda os tópicos que você vai escrever dentro da elaboração do projeto de pesquisa. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em revisão de literatura e referencial teórico, diz respeito aos autores que fazem parte, que sustentam o trabalho de vocês, tanto no projeto, né, na elaboração do projeto de pesquisa, quanto na monografia ou no projeto experimental. Então, quando a gente conversa sobre construção de referencial teórico, é importante entender que referencial teórico são as teorias científicas reconhecidas, os autores reconhecidos na sua área, né? A argumentação e os conceitos que eles defendem, imersos no campo de conhecimento dos estudos deles, né? E todo esse arcabouço de literatura específica da área vai ser posto no teu trabalho no sentido de sustentar, né, as respostas para o seu problema de pesquisa, de sustentar as hipóteses que você escolheu, os objetivos do seu trabalho, né, incluindo também os procedimentos metodológicos, tá? Então, assim, a literatura é aquilo que vai sustentar o que você vai estudar depois. Porque na hora da sua análise, você vai analisar à luz de toda a teoria que você trouxe, à luz da literatura específica da área que você trouxe no seu trabalho, né? Então, assim, o método para a construção do referencial teórico, ele é dedutivo, ou seja, vai-se do geral ao específico. Há uma relação com o objeto de pesquisa de forma lógica, relacional e aplicativa. E ainda assim, você vai aplicar esses estudos, essa teoria, né, todo esse arcabouço de literatura dentro das especificações dos objetivos e do problema. Então, assim, deixa eu dar um exemplo prático com relação a isso. Na minha monografia, quando eu era aluna de jornalismo lá, não quero nem pensar assim, quanto tempo atrás, eu sempre fui muito fã das crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. E na época eu fiz uma análise do livro do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias da Vida Privada. Então eu analisei aquele livro de crônicas. Foi a minha monografia. Onde eu estudei, nós tínhamos que fazer monografia e projeto experimental. A gente tinha que fazer os dois. Então, na minha monografia, eu fiz isso. Então, o que eu fiz? Por exemplo, nessa construção do referencial teórico, que vai do geral ao específico, eu estudei o livro de crônicas Comédias da Vida Privada. Então, como é que eu construí o meu referencial teórico? Claro, tinha introdução, que nós vamos falar na próxima aula, e aí, como é que eu formo? Introdução, conclusão, né? Mas aí os capítulos, como que eu formei? Lembram do geral ao específico? Como todos os meus alunos sabem, a crônica, ela está ela é filha do jornalismo e da literatura. Então, o que eu fiz? Eu fiz um capítulo sobre linguagem jornalística, o jornalismo e a linguagem jornalística. E aí, lá dentro desse capítulo, eu falei desde a história do jornalismo, né? Fiz um link aí com a história, até chegar na especificidade técnica da linguagem jornalística. Então, um capítulo sobre linguagem jornalística, um capítulo sobre literatura e aí falei sobre a literatura dentro da linguagem jornalística. Então, ó, 2 capítulos gerais, né? Jornalismo, literatura. E o terceiro capítulo eu falei sobre crônica. Então, vejam como já vai
ficando mais específico, falei sobre crônica. Desde a história da crônica, características, tipos, né? Enfim, as questões elencadas de crônica, caracterizações, enfim, tudo sobre crônica. E aí um outro capítulo sobre a análise do livro. Aí no capítulo de análise eu falei sobre o livro, como é que era, quantas crônicas, e aí comecei a analisar, indo ao encontro de tudo aquilo que eu usei. O que o livro tira da linguagem jornalística, o que o livro tira ou tem em comum com a linguagem da literatura, quais são as características da crônica teórica, da teoria da crônica que estão naquele livro, quais os principais tipos de crônicas que o Luiz Fernando Veríssimo se usa, né? Digamos assim, de acordo com tal autor, qual é a característica que ele mais usa. Então, aí a minha análise do livro do Luiz Fernando Veríssimo foi tudo batendo com os outros capítulos anteriores. Né? Então, assim, isso é muito importante que a gente... claro, você não tem um número de capítulos que você tenha que fazer. Eu sempre oriento no mínimo 3. Né? Então, por exemplo, você pode, nesse meu trabalho aí, eu poderia ter feito um capítulo sobre jornalismo, um sobre literatura, um sobre crônica e um sobre análise. Ou ainda, um sobre jornalismo e, no final, eu introduzia a crônica, né? Fazer, digamos assim, um capítulo maior, um capítulo sobre literatura e um capítulo de análise. Também poderia fazer. Tá? Então, aí isso, nesse sentido, a questão dos capítulos, vocês têm que trocar essa ideia com o orientador de vocês. Assim como eu já vi monografia com 7 capítulos, incluindo os processos metodológicos, né? No meu caso, eu coloquei os processos metodológicos dentro do capítulo de análise. Eu fiz um item para os processos metodológicos no capítulo de análise. Então, assim, o que é importante? Eu vou fazer ou digamos assim, na minha tese, que eu estudei o pessoal que migrou, né, que era de uma área de ressaca e foi para o Oscar Santos. Então, aí, eu não precisava, na tese, né, no doutorado, a gente não tem necessidade de fazer um capítulo teórico. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma introdução super extensa, incluindo os autores que eu ia me guiar na introdução. Então, entre aspas, eu fiz o meu capítulo teórico e metodológico dentro da introdução. Tanto é que a minha introdução ficou com 40 páginas, né? E aí eu já fiz só capítulos práticos, capítulos de observação participante. Eu fiz um capítulo sobre a Baixada, que era a Baixada Perpétuo Socorro, um capítulo sobre o dia do incêndio, que a comunidade vivenciou, fiz um capítulo sobre as mulheres biografadas e fiz um capítulo sobre Oscar Santos. Eu fiz 4 capítulos. E aí, sim, com uma super introdução e uma super conclusão. Entende? Então, isso é uma coisa que você vai escolher junto com o seu orientador. Eu tive colegas que fizeram lá 10 capítulos. Eu não gosto muito de fazer 1 milhão de capítulos, mas isso é uma coisa pessoal. Você pode fazer quantos capítulos você quiser. Mas eu recomendo que... eu acho que não adianta também você fazer capítulos muito pequenos. Então, eu gosto, né? Estou dando dicas minhas, pessoais. Eu gosto de fazer capítulos de entre 15 e 30 páginas. Sobretudo, assim, uma média boa que eu gosto é entre 20 e 25 páginas por capítulo. Né? Então, assim, para mim, uma monografia com 3, 4 capítulos está ótimo. Está ótimo. Tá? E aí, assim, sempre procurem fazer isso. Por exemplo... a gente está usando ali o exemplo do trabalho da agulha hipodérmica, né? Eu não sei como a aluna estipulou, mas ela pode seguramente fazer um capítulo sobre a agulha hipodérmica, ela pode fazer um capítulo do geral para o específico. Teorias da comunicação, pode fazer um capítulo sobre teorias do jornalismo, aí vai fechando. Um capítulo sobre agulha hipodérmica e um quarto sobre análise do filme que ela está fazendo, né? Ou ainda pode... um capítulo sobre teorias da comunicação e inserir a teorias do jornalismo lá dentro, um capítulo sobre cinema, né? Um capítulo sobre agulha hipodérmica, e aí sim análise. Então, tudo isso você vai escolher, né? Como você vai fazer. Então, assim, as dicas que eu dou,
nesse sentido para a monografia, né? Você pode escolher fazer capítulos teóricos, que é com base, por exemplo, agulha hipodérmica, que é um capítulo teórico, né? Falar sobre agulha hipodérmica, é um capítulo teórico. Falar sobre, digamos assim, poder simbólico. E aí eu vou trazer autores que falam sobre poder simbólico, é um capítulo teórico. Eu posso fazer um capítulo histórico, falando sobre a história da Baixada Perpétuo Socorro. Cronológico mesmo. Pode ser um capítulo histórico. Inclusive baseado em livros também, né? Você quer falar sobre a história do futebol brasileiro, um capítulo histórico. Pode fazer um capítulo metodológico, de 20 páginas explicando os seus métodos. Pode fazer um capítulo analítico, que é a análise do livro que você vai estar fazendo, uma análise de um filme, análise de um documentário e assim por diante, tá? E aí, assim, fazendo agora um parênteses para a questão do projeto experimental, no projeto experimental, não necessariamente você faz capítulos, mas você faz itens, né? Então, assim, você segue todas essas questões, mas você não tem esse rigor de ter que falar tanto tempo assim, né? Tantas páginas sobre um determinado assunto. Então, você também tem a introdução, você tem a conclusão, né? E aí você vai trazer todos aqueles elementos que no memorial a gente usa como justificativa, objetivos, né, objeto, problema, vai trazer todos esses elementos. E aí lá na revisão de literatura, você vai fazer o que numa monografia eu faria em capítulos, eu faço em itens. Então, por exemplo, dentro de um projeto experimental, eu escrevo de 5, vai lá, de repente, dependendo, se tiver poucos itens, tu pode escrever de 5 a 10 páginas por item. Se tiver mais itens, de 3 a 7 páginas, né? Ou talvez um pouco menos, sobre cada item. Porque aí, por exemplo, vou fazer, sei lá, um documentário, eu estou citando trabalhos que eu sei que já foram feitos, mas que não necessariamente com esses capítulos. Mas, por exemplo, eu vou fazer, o meu projeto experimental vai ser um documentário sobre o jogador X, né? Então, assim, lá no memorial, eu posso falar sobre jornalismo esportivo, do geral para o específico, lembra? Jornalismo esportivo, eu posso falar sobre a história, outro item, né? A história do futebol brasileiro, aí começa a especificar a história do futebol do Amapá, rapidinho, 3, 4 páginas, né? História do futebol no Amapá, a história, digamos assim, da imprensa esportiva no Amapá, posso falar rapidinho, entendeu? Não tem um certo e um errado, eu posso falar de várias coisas. Aí eu posso falar da técnica, de como eu escolhi fazer a reportagem, eu posso falar sobre os métodos que eu escolhi, né? Como eu vou contar a versão documentário, que tipo de documentário, como que vai ser, né? E aí lá no final eu vou fazer a descrição do meu produto. Então, quer dizer, dentro dessa partezinha do referencial teórico, você vai trazer os itens que nortearam a sua pesquisa. E aí, de novo, sempre com o auxílio do orientador. Tá? Isso é muito importante. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos, assim, não sei se, acho que não tem necessidade da gente ler tudo, mas assim, peguei trechinhos aqui, né? Esse trechinho do TCC da Joyce Batista. Então, por exemplo, só para depois vocês, quando forem fazer o de vocês podem voltar. Eu estou disponibilizando esses trabalhos, né, no sistema, no SIGA, no sistema do aluno. Mas, assim, o que é importante? Quando vocês forem construir o referencial de vocês, se baseiam no livro, mas tem que tomar muito cuidado para vocês não copiarem o livro. Uma coisa é você fazer tal igual, cópia tal igual, né? Outra coisa é você escrever com as suas palavras o que o autor disse e não referendá-lo. Isso também é cópia, tá? Então, o que é muito importante? Eu leio o texto do autor, escrevo com as minhas palavras e no final eu coloco bem aqui, ó, como a Joyce colocou, né? Usaremos aqui o conceito difundido por Juarez Bahia. Troquei aqui, ele não sublinha. Né? Entre parênteses, 2009, o qual afirmou que... Aí ela abriu aspas para uma citação que ela gostaria de usar tal igual.
Não tem ali o número da página, porque vai ter logo embaixo que ela vai continuar a citação. Nesse sentido, o autor define como jornalismo, 2 pontos, abre aspas, a citação dele, fecha aspas, tá? Depois ela vai dizer assim, o jornalismo surgiu no início do século XVII. Até então, o modelo que se tinha do texto informativo era a técnica de escrita utilizada para exaltar o Estado ou a fé. Quer dizer, ela está dizendo isso com as palavras dela, porém baseada em Laje 2001. Quando eu escrevo com as minhas palavras o que o autor está dizendo, eu só coloco o autor e o ano. Eu não preciso colocar a página. Eu só coloco a página quando eu colocar entre aspas, ok? Mas se eu escrever essa fala aqui sem citar o Laje, eu posso depois ser processada por plágio, porque eu estou me usando de uma informação que está no livro sem citar. Então, isso é cópia, plágio é crime, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo que vocês escreverem baseado em autores, citem o autor. Então, assim, e aí o que é importante? Eu coloquei aqui em negrito a citação recuada, tá? Eu particularmente não gosto muito de ficar usando muita citação recuada. Eu acho que, assim, a citação recuada, ela mostra que o aluno não está interagindo com o trabalho, que ele não sabe fazer referencial teórico. Porque aí ele vai lá, ele escreve um parágrafo, mete uma citação recuada, escreve outro parágrafo, mete uma citação recuada. Evitem citações recuadas. Como a Joyce faz aqui, ela escreve 3 parágrafos longos, não parece aqui, né, pelo PowerPoint, mas são 3 parágrafos longos, e daí ela usa uma citação recuada e outro parágrafo longo. Aí, ok, tá? Então, assim, e aí a Joyce usa super pouco. Eu peguei esse exemplo só para mostrar para vocês, mas ela usa pouca citação recuada, que é como eu gosto, ela foi me orientando. Então, assim, o ideal é que você escreva 3, 4, 5 parágrafos, e aí, se for o caso, uma citação recuada, tá? Mas evitem de fazer um parágrafo uma citação recuada, porque eu acho que fica muito ruim. E outra coisa que vocês podem, para não ficar toda vez, por exemplo, qualquer informação que vocês lerem, já colocar o nome do autor, não, vocês podem usar, por exemplo, a Joyce aqui, ela vai escrevendo outro parágrafo aqui, ela não usa esse terceiro parágrafo, ela não escreve que é do Laje, mas ela deixa subentendido, porque no segundo parágrafo está dito que é Laje, no terceiro, que é uma citação recuada, ela cita o Laje, e no quarto ela cita o Laje. Então, quer dizer, por mais que não tenha no terceiro, está subentendido que faz parte do Laje. O que não pode é, tipo, você escrever ali 3, 4 páginas sem citar o autor, tá? Então, é isso que é importante. Ou ainda, sempre vai dizendo, conforme as orientações do livro tal, conforme, segundo o leitor, o autor X, né? Sempre importante. E aí, uma outra dica, para o seu texto não ficar só fulano, né? Com as citações dos autores, você pode ir interagindo com o texto seu, né? Quer dizer assim, por exemplo, vocês estão se formando em jornalismo. Muitos, eu sei que têm um conhecimento muito grande sobre vários temas já. Então, vocês podem tranquilamente usar uma citação. Eu vou escrever um parágrafo com base na teoria do Bahia, aí eu cito lá o Bahia. Eu escrevo um outro parágrafo com base numa fala do Laje, eu cito Laje. Eu posso escrever um terceiro parágrafo com base naquilo que eu mesma sei, que eu aprendi de tantos anos de faculdade. E aí eu não preciso citar ninguém, porque aí o texto é teu. Aí tu faz um quarto parágrafo, talvez recuado, cita o autor. Um quinto parágrafo, você, de alguma forma, mesmo que em terceira pessoa, comentando ali a citação recuada, explicando a citação recuada, que é texto seu, de novo, autoral. Lá um sexto parágrafo, baseado no autor tal. Um sétimo que eu trago uma citação entre aspas dentro do parágrafo. Eu posso citar até 3 linhas sem recuar. Tá? Então, isso vocês podem... Eu gosto muito disso. Explorem estas citações de 3 linhas no corpo do texto. Evitem a citação recuada. Tá? Então, explorem a citação, trechos de uma linha, 2 ou até 3 dentro do parágrafo. E aí sempre comentem, não no sentido de, eu acho isso, eu acho aquilo, mas comentem à luz da teoria, expliquem a teoria que vocês estão estudando. Porque
o grande lance do referencial teórico é fazer esta costura. Autores citados, entre aspas, autores citados por meio de citação indireta e a sua argumentação, a sua articulação teórica. Isso é referencial teórico, é essa liaison, como diria uma amiga minha, essa liaison. Então, quer dizer, é essa tessitura entre autor, o que o autor disse, entre aspas, o que o autor disse e eu estou escrevendo por meio de citação indireta e o que eu estou explicando com base nos autores. Isso é referencial teórico. Temos mais um exemplo aqui, ó. TCC do Sávio. Eu gosto muito da forma como o Sávio escreve, porque ele vai explicando com as palavras dele os autores. Ó, aqui não tem nenhuma citação entre aspas. São todas explicações dele com base nos autores. Aqui eu gosto muito desse estilo, né? Então, assim, aqui, ó, ele vai explicando, e lá no meio ele diz a relação entre as organizações midiáticas e a formação de poder promovida através das fontes de informação do cidadão comum compõem convicções de interesses midiáticos. Mais adiante veremos como Bourdieu, aí ele mostra o livro que ele está falando, 2008, emerge nessa unilateralidade de perspectivas evidenciadas pela mídia para tratar e vai indo embora. Então, assim, tanto o Sávio quanto a Joyce, eles têm uma segurança teórica muito grande. Eu acho que isso é muito bom, né? E aí, o que é essa segurança teórica? Você tem que estudar o que você vai falar. Então, você não precisa citar 1001 livros, mas os trechos, o que você citar, você tem que ter entendido. Não adianta tu leu e não entendeu e vai escrever aí no teu TCC. Não adianta nada. Entendeu? Escreva apenas o que você entende, porque aí você sabe explicar. E nós que estamos na banca, sabemos quando o aluno sabe o que ele escreveu. Porque ele fala lá na frente com muita segurança. Se a gente precisar fazer uma pergunta, ele vai saber responder, porque ele entendeu. Então, esse é o grande trunfo. Se você não entendeu o que está escrevendo, peça para o seu orientador uma ajuda, peça para alguém te ajudar a decodificar, entender aquilo. É importante que você entenda o que você está fazendo. Tem aqui ainda um TCC, um outro exemplo da Aline Paiva, foi orientada pelo professor Paulo, né? Também aqui foi um TCC que também tirou uma nota muito boa, venceu inclusive um Comertec. Aqui foi um experimental. Então ela fala da pauta jornalística, da reportagem, traz uma citação recuada, né? E aí depois continua de novo com as demais citações. Então aproveitem isso, assim, é muito importante que vocês façam as argumentações entre o texto, sabe? Argumentação em terceira pessoa mesmo, que não denote opinião, não é essa a função, não é opinar, é argumentar, é ir explicando o que os autores estão dizendo, né? Traz uma explicação do autor e explique, argumente, aí sim vai ficar um referencial de primeira grandeza, tá? Aí para o seu projeto, né, de pesquisa, você pode usar, não tem que ser tantas páginas assim, no entanto, eu pedi mais páginas, porque eu já tenho interesse de fazer com que este referencial teórico já seja 70% do caminho andado para o projeto, né, para o TCC de vocês. Claro que quem vai fazer uma monografia depois vai ter que ampliar isso, mas quem fizer um projeto experimental já vai ter meio caminho andado de referencial teórico. Então, aproveite isso e eu acho que a gente aprende muito fazendo referencial teórico, né? No sentido de aprendizado mesmo para a gente, para conseguir evoluir nos nossos trabalhos acadêmicos e trabalhos experimentais, trabalhos práticos de jornalistas, tá bom? A gente volta a se falar, então, no próximo vídeo. Dúvidas, mandem um e-mail para mim, sinal de fumaça. De alguma maneira a gente se comunica, tá bom? Um abraço a todos.